Então, nesse momento, eu os convido a sentarem-se confortavelmente. Feche os seus olhos, respire profundamente e mentalize a figura meiga do nosso Mestre Jesus. Quando fechamos os olhos, nós buscamos o nosso interior, buscamos a quietude da mente e do coração, e assim nos sintonizamos melhor através da prece. E assim agradecemos a espiritualidade amiga que nos ampara nesse momento, que nos acolhe, que nos aconchega e nos abraça eternamente, que nos aquece os corações. Agradecemos a esses benfeitores celestes pelo equilíbrio no bem, o caminhar na direção do bem, o equilíbrio físico, mental e espiritual. E que tenhamos a certeza que nesse caminhar nunca estamos sozinhos, que a mesma espiritualidade que nos amparou para o retorno à experiência material, aqui está a nos acompanhar, a nos abraçar e nos orientar no melhor caminho, no melhor passo. Passos mais acelerados quando se fizerem necessário e passos mais lentos quando assim for o ideal. E dessa forma, nós agradecemos por todo esse acolhimento. E assim vamos mantendo esta sintonia, mantendo estas vibrações benéficas e salutares. E vamos dividindo com os nossos irmãos, que vem através do nosso pensamento neste momento, a quantidade de energia necessária através de vibrações. Vibremos por todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, acamados. Vibremos para todos esses nossos irmãos saúde, paz e equilíbrio, que possam se restabelecer. Vibremos. Vibremos por todos os irmãos que desencarnaram, a fim de que sejam acolhidos no plano espiritual e que estejam despertando, que exista a figura do amigo do outro lado do plano, acolhendo, recebendo. Vibremos. Vibremos por todas as pessoas que estão no dia a dia, na luta pela sobrevivência, em todos os pontos, de todas as formas. Vibremos força, energia, para que essas pessoas continuem tendo coragem no enfrentamento diário. Vibremos. Deus Pai, poder e bondade, nós te agradecemos por tudo, pela oportunidade da vida, por estarmos aqui trabalhando em Teu nome, Pai querido, através dos ensinamentos do Cristo. Humilde que somos, imperfeitos ainda, colocamo-nos neste momento diante de Ti, suplicando pelo acréscimo de misericórdia que dará condições a cada um de nós de melhorarmos, de nos tranquilizarmos e de levarmos estas vibrações para os nossos lares. Continue conosco, Pai querido, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções.
Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais. Muito me feri até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial, que sou o condutor de um povo de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras do elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras do elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Está começando mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. O que é saúde? E mais, o que podemos definir como saúde no novo milênio? Essa é a pergunta que iremos buscar responder no programa de hoje. Há 5 séculos para trás, a teologia dominava o conhecimento da humanidade, regendo com mão férrea tudo quanto se colocava como verdade. Caberia a Francis Bacon, René Descartes, começar a abrir no século XVI um novo olhar. Foi assim que surgiu o conhecimento da esfera médica,
e das outras ciências, a saúde ficou vista como o silêncio de sintomas, como o funcionamento dos órgãos, e pura e simplesmente, reduzido a isso, o ser humano teria ou não teria saúde. Por exemplo, o sintoma, ele é a expressão visível de algo invisível. Muitas vezes os órgãos aparentemente estão muito bem, mas o indivíduo tem uma ideia suicida, ou então tem um quadro psiquiátrico silencioso que ninguém está vendo e nenhum outro exame é capaz de identificar uma alteração do seu corpo e também do seu cérebro. Mas a pessoa está doente. Então ter saúde não é não ter sintomas, é muito mais do que a ausência de doença à saúde. Doente é todo indivíduo que não faz o melhor que pode na sua dinâmica evolutiva em qualquer instante da sua vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito saúde é o completo bem-estar físico, emocional, socioeconômico e ambiental. E esse termo ele é amplo demais, então existem muitas críticas em relação ao completo bem-estar. Quem no planeta sente completo bem-estar em todas as áreas? E aí aparece um conceito que faz parte hoje em algumas concepções psicológicas, que é a noção de normose. Nós podemos ser todos normalmente doentes, isto é, estamos fazendo algo que é estagnação evolutiva, não manifestação do potencial evolutivo, e acharmos que porque a maioria é assim, é normal, ficamos sem configurar isso como doença. E aí nós vamos envolvendo todos os aspectos das disfunções de um modo geral. Isso gera um desequilíbrio no todo. Então, saúde e doença é uma unidade. Quando nós estamos doentes ou com algum sintoma, é sinal que nessa unidade alguma desarmonia aconteceu. Você vinha num processo na vida e o sintoma é um sinalizador. É como quando você dirige o carro, aparece ali a luzinha vermelha. Se você que sabe que está com algum problema no motor, se você abrir o capô e só desligar a luzinha vermelha para que ela não apareça mais, isso nos carros antigos, você vai continuar dirigindo todo feliz porque o sintoma desapareceu? Não. Então, muitas vezes, aparece um sintoma, a pessoa toma um remédio. Ainda mais na nossa cultura aqui no Brasil, que as pessoas, infelizmente, elas se automedicam muito. Então, aparece um sintoma, põe a medicação na frente. Só que esse sintoma, ele é a expressão visível, quer dizer, está trazendo algo de alguma outra questão que está acontecendo. Esse olhar, portanto, da saúde mais holisticamente, mais sistemicamente, nos faz entender e reconceituar a saúde para sairmos daquele conceito acanhado de que a saúde é a ausência de doenças. Absolutamente. E faz-nos também entender de que doença, entender o pelo que a doença e como configurar a doença. Isso, é sempre oportuno dizer que a doença é do espírito e que a doença é a cura. Nem sempre nós temos essa noção, que quando uma pessoa está enferma, essa enfermidade é a cura, mas é a cura do espírito. Portanto, a doença é a cura porque está trazendo para o corpo físico aquilo que existe no espírito, os desequilíbrios, as vibrações desarmonizadas que fazem parte do espírito que está encarnado. A doença é um código através do qual o ocupante do corpo precisa ressignificar os seus passos, o seu pensamento, a sua emocionalidade. A enfermidade é, como diz Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, é o dreno salvador. Ela está drenando, a enfermidade está drenando as energias deletérias acumuladas no espírito, que vem através do perispírito e desaguando no corpo físico. Portanto, é oportuno entender isso, para que abençoemos a dor em nossa vida como um processo regenerador. E como diz Joana de Ângeles, não é um processo punitivo, mas um processo educativo. A doença passa a ser, portanto, uma forma através da qual o ser é chamado à atenção. Logo, tratar só da doença por si mesma é tratar os efeitos, não remontando-se
as causas. E quando nós olhamos o ser humano como um todo, nós vamos saber que esse sintoma pode ser por uma questão de um desequilíbrio emocional, pode ser por uma questão ambiental, de alimentação. Então vamos começar a olhar o sintoma como um sinal, como um carteiro que está trazendo uma mensagem, e se pergunte qual a lição, o que está por trás, o que está invisível nessa doença ou nesse sintoma. É necessário olharmos a saúde nessa abrangência que vai além do corpo e perscrutar a alma, as emoções, as relações sociais, para poder avaliar a saúde nesse sentido mais integral do termo e perceber pelo que surge uma predisposição às infecções, pelo que surge um processo autoimune e o indivíduo, não se reconhecendo, começa a se agredir, pelo que a genética funciona para alguns e não funciona para outros, que têm o mesmo padrão genético nos irmãos univitelinhos, que têm a mesma carga genética. O Espiritismo é uma doutrina que, de par com a ciência médica e psicológica, dota-nos da possibilidade de reagrupar este ser que ficou esquartejado historicamente e olhado apenas por especialistas da vida humana. Portanto, perdendo a dimensão do todo. O Espiritismo nos dá o ensejo, portanto, de devolver aos profissionais, tanto quanto a cada pessoa, essa integralidade da qual nós somos e formamos, e poder assim ter um novo olhar para a saúde e uma nova percepção para a doença. O ilustre personagem. Seu aniversário é comemorado por quase todo o mundo. Em torno dele, da sua figura, as pessoas se reúnem e até discutem. Discutem a respeito da sua existência, do que fez, do que disse. Ele não escreveu nada, além de algumas palavras na areia, quando lhe trouxeram uma mulher para ser julgada. Contudo, a respeito dele se escreveram milhares de obras. Sua fama correu o mundo. Sem dispor de títulos honoríficos ou diplomas universitários, o que disse constitui sabedoria, e os que pautam a sua vida nas palavras dele encontram felicidade. Escolheu colaboradores a dedo entre pessoas simples, mas de boa formação, e a eles chamou amigos, cultivando a amizade. A sua vida pública foi curta, quase 3 anos, mas muito polêmica. Ele falou a respeito de tudo, dizendo o que era certo, alertando para os erros, convidando as pessoas a pensarem a respeito do que viam, ouviam, não se permitindo simplesmente serem conduzidas como cegos sem direção. A sua tônica era o bom senso. Dócil, sabia utilizar a energia quando se fazia necessário. Amorável, distribuía amor aos que o buscavam. Sempre esteve com o povo, ao lado do povo, e seu verbo era especial para cada um. A pescadores sabia falar de peixes e redes. Aos pastores discursava sobre ovelhas, redil e a qualidade de bom pastor. Com as mulheres do povo, falava a respeito do fermento que leveda a massa, da preocupação que deveriam ter com seus filhos, com seu futuro. A todos convidava a agir no bem como receita de felicidade. Ensinava desprendimento, lecionando que a casa do Pai é de todos os filhos. E a casa do Pai é imensa, é o universo. Abraçou crianças e as tomou em seu regaço. Deteve-se a falar a um moço bom que se sentia insatisfeito e buscava algo mais para sua vida. Convidou-o a segui-lo. Esclareceu o doutor da lei que o procurou na calada da noite para dissipar suas dúvidas e descerrou a ele e ao futuro a revelação da vida que nunca morre, que se repete em tantas oportunidades até que o espírito alcance a perfeição. Comparou-se ao pastor que conhece as suas ovelhas e as protege. Comparou-se ao amigo que dá a sua pela vida dos seus amigos. Aceitou para si somente o título de mestre. Não permitiu que o chamassem bom,
pois esta denominação é exclusiva do Pai, o Senhor do Universo. Sempre respeitou as leis dos homens, mesmo que pudessem parecer tolas ou injustas. Pagou o imposto no templo, exigência dos sacerdotes do seu tempo. Exortou para que se pagasse o imposto a César, exigência do mundo das coisas transitórias. Sensível, entendeu a dor da viúva da cidade de Naim, e porque descobrisse que o filho era portador de letargia, o convidou ao retorno à vida. Em casa de Jairo, tocou-lhe a filha que parecia morta e a devolveu ao regaço dos pais. A sua trajetória foi toda de luz. Nada exigia para si, embora fosse a luz do mundo. Dizia não ter de seu sequer uma pedra para repousar a cabeça. Confiante, ensinava que o Pai Celeste que atendia às pequeninas aves, que não semeavam e nem colhiam, igualmente atenderia às necessidades de todos os seus filhos. Esteta soube declamar poemas sobre a beleza da paisagem, enquanto ensinava que o homem é muito mais do que a erva do campo, que hoje é e amanhã é lançada ao fogo. Que Deus, o Pai de amor, vestia os lírios do campo, e assim também providenciaria o necessário para os seus filhos, mais valiosos que as flores que emurchecem. Ensinou que ninguém temesse a morte, porque todos são imortais, e realizou a passagem desta para a vida espiritual em oração. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Retornou glorioso, atestando a imortalidade, e mostrando-se aos seus, permitiu que ouvissem sua doce voz, outra vez, a falar de paz e a afirmar: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Seu nome é Jesus, o Filho de José e Maria, o Filho de Deus, nosso irmão e mestre. Reflexão da semana do livro O Consolador, escrito pelo médium Francisco Cândido Xavier, esclarecido pelo Espírito Emmanuel. No Consolador, nesse livro, nós temos a questão 339, que tem a seguinte pergunta: em se falando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? A pergunta é respondida pelo Espírito Emmanuel. Ele diz o seguinte, que a natureza do ódio tem muito de animalidade, tem muito do instinto, né? Mas como podemos afastar de dentro de nós esse sentimento animalesco? Aí ele nos orienta, né, com a autoeducação, educarmos-nos para que possamos entender de uma forma superior, ter uma visão superior sobre nós mesmos. Emmanuel nos diz que, na maioria das vezes, o ódio é o germe do amor sufocado e desvirtuado. Quer dizer, é um sentimento que, na verdade, está com o amor sufocado, o amor que está embutido, escondido, por um coração sem evangelho, porque esse coração não carrega o ensinamento do nosso Mestre Jesus, que ele falou muito sobre a lei do amor, né? Então, desconhece isso. Porque a natureza do ódio é a grande expressão afetiva, quer dizer, é uma expressão afetiva, porém é uma expressão desorientada, desorganizada, por isso se transforma em ódio, né? É quando não conseguimos compreender o verdadeiro sentido do amor sublime. Se não entende o que é o amor, certamente quando acontece alguma situação, o ódio se esvai. E aqui temos que compreender que somente o homem conectado com seu lado espiritual, né, será capaz de levar a
se elevar, né, dentro de um plano maior, se aproximar do seu lado espiritual, né, que os capacita para que as energias afetivas, quer dizer, é uma expressão afetiva, porém é uma expressão desorientada, desorganizada, por isso se transforma em ódio, né? É quando não conseguimos compreender o verdadeiro sentido do amor sublime. Se não entende o que é o amor, certamente quando acontece alguma situação, o ódio se esvai. E aqui temos que compreender que somente o homem conectado com seu lado espiritual, né, será capaz de se elevar, né, dentro de um plano maior, se aproximar do seu lado espiritual, né, que os capacita para que as energias afetivas que está dentro dele não se transformem em forças destruidoras do coração. Essa força destruidora do coração, quando não tem isso, é o quê? É o ódio. Então temos que saber trabalhar com esse sentimento e perceber dentro da gente, né, quando está acontecendo isso. Portanto, aprendamos a compor-nos, aprendamos a colocar-nos em harmonia com os ensinamentos da lei do amor do nosso Mestre Jesus. Porque nós aprendemos com o nosso Mestre Jesus sobre a orientação amorosa, a lei do amor, onde possamos atingir o degrau de iluminação íntima, possamos atingir essa iluminação interna na marcha para Deus, que nos leva a Deus. Esse amor é traduzido pelo esforço próprio. Quer dizer, temos que nos exercitar dentro da gente sempre, diariamente. É um esforço nosso. E também temos que ter perseverança na fé. Temos que acreditar que existe em nós esse amor, conseguindo cumprir a missão da luz aqui na Terra. E quando é que nós conseguiremos cumprir a missão da luz aqui? Quando nós nos distanciamos cada vez mais da obscuridade do ódio. Refletindo sobre isso nesta semana, vamos sempre lembrando de dizer fé e equilíbrio em todas as direções.